Abestado, velho, né? Agora sim, pessoal. Fiquei falando aqui com o som bloqueado, né? Então não adianta nada, né? Então, agora sim, boa noite oficial a vocês. Mais um boa noite, na verdade. Quartas-feiras costuma ser de programação muito intensa aqui na Focalize. Iniciamos com um comentário de fechamento, em seguida já pulamos para o mercado aberto. E agora a sala de palestras já funcionando aqui para vocês também. Isso é bacana. Então estamos aqui iniciando mais uma palestra aqui do nosso ciclo. Pessoal aí trocando ideia. O rei dos blue chips, eu sei leitura labial, você estava falando de mulheres. Quem dera, hein? Quem dera estar falando de mulheres. Não, estamos falando de bolsa. Mas não é a bolsa feminina, é bolsa de valores. O pessoal está bem humorado, isso aí é coisa boa. Tio. Bom, pessoal, então falando sério agora, a ideia é tratarmos hoje sobre análise gráfica. Nós estamos aí com um curso novo na nossa grade, que é o curso de análise gráfica, e nada como pincelar para vocês alguns conceitos, né? Conceitos que para alguns podem ser já comuns, vocês já conhecem, os mais experientes, e para quem está iniciando aí na atividade, eu acho muito importante, porque são conceitos básicos de análise gráfica. Sem eles, não tem como iniciar o processo da análise gráfica. Então, por isso que a gente achou importante abordar esse tema antecipadamente ao curso, né? E no final a gente dá mais detalhes para vocês, como vai funcionar. A gente dividiu em duas partes, eu vou iniciar e depois o Júlio faz o fechamento com vocês, da mesma forma que a gente vem conduzindo aí os nossos trabalhos. Como vocês, quem já nos acompanha há mais tempo, podem seguir perguntando aqui pelo chat, sem problema algum. E para quem está chegando pela primeira vez, saiba que o espaço aqui é totalmente democrático. Não entendeu qualquer coisa, por favor, grite
chame a atenção que a gente volta e retoma o tempo. Ok, pessoal? Então, iniciando de fato aqui o nosso introdução à análise gráfica. A gente sempre dá aquela passada básica no que é a XP hoje. Boa parte de vocês já conhece, mas como a gente libera essas palestras no YouTube, então para quem está vendo a gravação, não conhece ainda a XP, não conhece a Focalize, eu acho importante vocês conhecerem que é a maior corretora do Brasil hoje, está entre as 5 maiores que operam BVNF Bovespa, dividida em várias unidades de negócio. Tem gestão de recursos, XP Seguros, corretora, XP Educação, que é a nossa parceira nesse tipo de evento como o de hoje, XP Empresas e a Tech Finance na parte de tecnologia. Então o grupo realmente cresceu muito, 11 anos, tornou-se um dos maiores conglomerados financeiros aí do Brasil. XP Corretora, que é talvez a mais conhecida de todos, mais de 100 mil clientes, 400 escritórios, 1.600 agentes espalhados pelo Brasil, e é o maior shopping financeiro da América. E a XP Educação, também deve ser velha conhecida de vocês, 500 mil alunos formados, 8 mil alunos em curso por mês, 600 cursos por mês. Então a XP Educação colaborando muito na formação dos traders e dos investidores no Brasil afora. E aqui, perfil de produtos que vocês encontram na plataforma, ações, que é a origem da XP, fundos. Hoje representamos mais de 400 fundos de mais de 40 gestores diferentes, entre eles JP Morgan, Goldman Sachs, Gávea, BTG Pactual, enfim, os maiores gestores do Brasil na plataforma da XP, mercado de futuros, imóveis com os fundos imobiliários, mercado de renda fixa, previdência privada e seguros. Então vamos fechado o parênteses aqui introdutório. Vamos iniciar aqui no que interessa mesmo. O que é análise técnica? É o estudo dos preços, volumes e contratos em aberto no mercado, principalmente através do uso de gráficos, visando prever tendências futuras de preços, né? Então, através da união de uma série de dados coletados, se tenta traçar o que a gente chama de tendência, né? E a partir de detectarmos qual a tendência, também imaginar qual a movimentação futura dos preços. Obviamente que não existe nenhum método 100% eficaz, mas existem métodos que funcionam muito bem e a gente vai tentar mostrar isso para vocês a partir de agora. Quais são as premissas da análise técnica, da escola da análise técnica? O mercado desconta tudo, exceto atos de Deus, né? Para os religiosos, ou crises sistêmicas, como os economistas gostam de falar, né? Existem vários eventos totalmente imprevisíveis, haja visto 11 de setembro, que não tem como colocar isso em gráfico. Existem alguns teóricos que afirmam que 11 de setembro estava previsto nos gráficos, né? Mas eu já sou um pouquinho mais comedido nesse tipo de análise, então eu prefiro descontar eventos sistêmicos. E os preços em movimento em tendências. A história tende a se repetir, a gente já demonstrou isso várias vezes para vocês aqui, para quem nos acompanha. E quais são essas tendências? Basicamente são três. Nós temos uma tendência primária, que é aquela movimentação mais longa, né? Normalmente para movimentos acima de 6 meses. Nós temos a secundária, que é uma movimentação intermediária, mais de médio prazo, acima de 30 dias, entre 30 dias e 90 dias. E a curta, terciária, oscilações curtas,
que eu costumo levar em consideração na faixa de 30 dias para mim a tendência terciária. Então aqui exemplos de tendências, exemplo de um gráfico da nossa querida Lojas Renner, uma das minhas prediletas aqui para quem nos acompanha há mais tempo. Claramente, né, o gráfico por si só já deixa claro a tendência de alta desenhada aqui nesse gráfico. E aqui a tendência primária. Por quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 meses aqui descrito no gráfico. Claramente conseguimos identificar uma tendência primária. A secundária onde está? Olha só, os 3 meses que eu falei. E olha a terciária, no intervalo de 1 mês. Então, o que nós tínhamos aqui nesse quadro? Uma tendência primária claramente de alta, uma secundária corretiva e uma terciária indefinida. Nós conseguimos aqui nesse exemplo, em 3 periodicidades diferentes, identificar 3 perfis de tendência. O rei das Blue Chips comenta que o Didi Grafista disse há uns dias atrás na DVFN que antes do dia 11/9 os gráficos apontavam a venda. Eu também assisti uma vez o Leandro, lá da Leandro Stormer, comentar sobre isso também. E não sei se baseado no comentário do Didi ou uma análise dele mesmo, comentando que os gráficos já apontavam venda nos gráficos lá nos Estados Unidos. Aqui uma breve comparação da análise técnica versus fundamentalistas. A análise fundamentalista estuda a causa dos movimentos do mercado, enquanto a análise técnica estuda os efeitos. Normalmente a escola fundamentalista ela é utilizada mais para posicionamento em ações. Quando você vai visualizar o mercado com uma visão de sócio. Eu quero comprar uma empresa para médio e longo prazo, então eu utilizo a análise fundamentalista para me ajudar nesse tipo de análise. Eu, por exemplo, eu tenho na minha carteira uma ação que eu só compro, não vendo, que é a Ambev, e é baseado, obviamente, em análise fundamentalista. Onde é que eu utilizo os gráficos? No timing de compra, nos momentos de inflexão de mercado, quando eu verifico que tem uma bela oportunidade, quando a ação está dando uma chance, conforme a gente brinca, eu compro mais e não vendo. E se cai mais, eu compro mais ainda, porque desde 2006 eu tenho Ambev e por enquanto eu não tenho me arrependido dessa minha escolha. Seguindo aqui, a análise técnica acredita que as causas não são importantes, pois a importância deve ser dada aos efeitos. Então, o analista técnico puro, aquele pessoal que só opera gráfico, ele definitivamente não olha para as notícias, até pelo contrário, as notícias atrapalham, acabam atrapalhando a análise do grafista. Então, por isso que ele prefere não operar. O Lauro Vilares, para quem conhece o Lauro lá da XP, o Lauro tem horror à notícia, então ele é um grafista puro e ele acaba não prestando atenção em notícia alguma para não atrapalhar o perfil de análise que ele faz. O fundamentalista precisa saber por quê, Então essa é a lógica da escola. E aqui o exemplo, da ideia de buy and hold versus grandes quedas. Aquilo que eu falei da Ambev, aqui tem o exemplo do gráfico do Ibovespa mensal, grande tendência de alta, mas com movimentos cíclicos de correção, que acabam oportunizando essas entradas.
Certo, qual que é? Certo. Olha só os movimentos corretivos, como são interessantes aqui nesse período. Sim, sim, já legal. Já podemos para fazer isso. Alguns podem visualizar isso como grandes oportunidades. É claro que tem que ter muito sangue frio, muito sangue frio. Eu tenho um exemplo aqui no nosso escritório. Nós temos um cliente, ainda não sei quem é filhote de 2008 aqui que está na sala, né, mas 2008 vinha de uma euforia, né, a bolsa vinha de um período muito grande de alta e era investment grade do Brasil, era pré-sal, enfim, parecia que éramos imbatíveis, né? E aí veio a crise do subprime 2008, que está representada aqui nos gráficos, conforme vocês podem visualizar aqui. E outubro de 2008 marcou o fundo dessa movimentação. E apareceu uma pessoa aqui no nosso escritório, um senhor aí na faixa de acima de 60 anos, e conhecido da casa e tal, não era meu cliente na ocasião, mas queria saber como é que funcionava para abrir uma conta e tudo mais. E nós vínhamos de uma fase bem complicada, porque quem era cliente estava paralisado naquela movimentação, né? Era circuit breaker a cada 2 dias e cliente novo apavorado com bolsa, não se ouvia falar. Então me aparece um cara aqui, bolsa batendo no fundo, querendo saber como abrir uma conta, né? Então o que a gente estendeu um tapete vermelho para ele aqui na sala, e ele veio com o Jornal do Comércio na mão, que é um jornal aqui de circulação aqui no Rio Grande do Sul, e começou a me mostrar alguns números de algumas ações, entre elas ele estava com Vale, Minas, Bradesco, Gerdau, e o mundo caindo, né? O mundo explodindo, ia acabar, né? Provavelmente seria a Terceira Guerra Mundial, e ele queria abrir a conta e disse: está na hora de comprar. Nós, ainda meio tontos com aquela situação toda, né? Não, tranquilamente, né? Vamos abrir a conta. E esse senhor, gente, comprou na mínima do movimento, né? Teve sangue frio de olhar para os números e dizer: agora está muito barato, agora é hora de comprar. Então, não é fácil, principalmente para quem está posicionado, passar por esse tipo de movimentação, mas olhando friamente para os números, utilizando a mescla das duas escolas, análise fundamentalista versus análise técnica, eu tenho certeza absoluta que os maiores resultados, os maiores ganhadores no jogo da renda variável são as pessoas que utilizam as duas mesclas, né? Que mesclam as duas escolas com muita propriedade. E aqui então um exemplo clássico disso: o mercado opera em ciclos e esses ciclos tendem a oferecer oportunidades. O ciclo no Brasil, ele é muito claro, nos últimos 20 anos ele vem seguindo uma certa lógica. Então, seguindo aqui, ver se tem algum comentário de vocês. O Rei dos Blue Chips comenta, dá algumas dicas aí que o Diego pediu em relação a fundamentos. Tem um relatório, Diego, pessoal aí também, acho que vale a pena vocês olharem. A XP emite um relatório fantástico chamado Radar XP. Esse relatório é encontrado para clientes, provavelmente na área do site da XP. E se vocês não encontrarem, aqui no Focalize mesmo, lá em artigos, toda terça-feira a XP atualiza esse relatório. São informações extremamente valiosas, abordando mais fundamentos, né? Então o nome do relatório é Radar XP. Se vocês não acharem no site da XP, está disponível aqui na Focalize, nos artigos, seção artigos. Vale a pena vocês darem uma olhada nisso aqui também. Não é só para clientes, viu, Rei das Blue Chips.
Jesus comenta que nós temos a foto desse senhor na parede. Realmente. Grande exemplo, viu? Grande exemplo. Aqui os ciclos, né? Mais uma vez para vocês entenderem o buy and hold versus as grandes altas. Olha o ciclo de 96, 98, 560%, 98 a 2001, 316. Olha só o ciclo pós-Lula, né? 2002, o medo da eleição do Lula que provocou essa correção em 2002, a partir do Lulinha Paz e Amor, e de ele dar continuidade à política, ao tripé que o Fernando Henrique tinha montado na política monetária. Os investidores começaram a acreditar que não era o fim do mundo para o Brasil, e olha só, 712% de alta nesse ciclo aqui, de 2002 a 2008. E agora, pessoal, um novo ciclo que ainda está em curso, do fundo marcado lá nos 30 mil pontos, 140%. Está um pouquinho mais modesto, mas, na minha opinião, ainda não acabou. Luciano, você me pergunta aqui a opinião de comprar ações em baixa de empresas como Elet, Rent, Gol, que oscila muito o preço. Se nós entrar no detalhamento aqui de alguns ativos, a gente não vai ter tempo de tocar todo o conteúdo aqui, que tem bastante coisa para nós passarmos. A gente daqui a pouco até pode trocar essa ideia. Nós temos aqui no Focalize vários espaços abertos à comunidade. Todas as manhãs, 9h30, nós temos o nosso chat matinal. E lá a gente pode especificar ativos, trocar uma ideia sobre periodicidades. Então, eu te peço desculpas agora, senão nós não vamos conseguir vencer o conteúdo, ok? Ah, beleza, já me deu o retorno aqui. Então, os tipos de gráficos, né? O gráfico de linhas, eu gosto muito de olhar gráficos de linhas em movimentos de congestão, porque o gráfico de linhas ele captura o fechamento, né? E eu acho o fechamento muito importante na decisão técnica, né? Então eu mesclo, várias vezes eu demonstro para vocês aqui quando estamos dando algum call, eu busco o gráfico de linhas para demonstrar algum tipo de rompimento que o gráfico de candles não nos mostra. O gráfico de barras eu já não utilizo tanto assim, e gosto muito de candles, né? Candles, alguns padrões são muito poderosos aqui nos candles, então normalmente em primeira análise eu deixo o candle na minha pré-configuração dos gráficos, e eventualmente para uma decisão de rompimento eu troco para o gráfico de linhas. O Cícero comenta que o gráfico de linhas é muito útil na divergência. É fantástico, Cícero, na divergência. Aliás, a gente só captura a divergência em si com o gráfico de linhas. Então, para quem não conhece, né, o gráfico de barras, ele basicamente ele determina o movimento da abertura, do fechamento, e aqui a linha do corpo, né, é entre a mínima e a máxima do dia. E o candle, né, o movimento de abertura, quando abre abaixo do fechamento, o candle tem uma cor mais clara, e o movimento contrário, a abertura e depois um fechamento abaixo, fica uma cor escura, de fácil identificação em dias de viés altista ou dias de viés baixistas. Aqui um exemplo gráfico, né, do intraday da Natura. Fica muito clara a identificação dos movimentos descendentes e ascendentes através da cor, né? Então o gráfico acaba nos ajudando nesse sentido. Temos aqui um exemplo gráfico diário, então nós temos vários tempos gráficos. Normalmente, tá, os mais comuns, né, o pessoal que usa day trade utiliza 15, 30, 60,
Pessoal que quer mais sinais durante o dia acaba utilizando o gráfico de 5 e 10. Nós aqui na Focalize, principalmente na operação de mini índice, nós gostamos muito de operar o CCI, e o CCI funciona muito bem no gráfico de 10 minutos. A turma aí, o Filipão, o Secai, Jesus, que já participa da nossa sala de clientes no dia a dia aqui, utiliza direto aí o CCI, e o gráfico de 10 minutos costuma funcionar muito bem. Então, para cada setup e para cada trader, a periodicidade pode variar, né? As mais comuns são essas, né? 5, 10, 15, 30 e 60 no intraday. Aí vamos para o gráfico diário, depois no gráfico semanal e o gráfico mensal. O gráfico semanal mais utilizado para position trade, né? Pessoal que opera médio e longo prazo, e o gráfico mensal, longuíssimo prazo. É mais para posicionamento mesmo. Pessoal, vou passar para o Júlio agora. Infelizmente, um compromisso. Minha filha está se apresentando nesse instante na escola e eu preciso assisti-la. Então, vou passar a palavra para o Júlio. Eu vou correr lá para a escola dela, vai dar tempo ainda, e ele termina aqui com vocês. O Júlio, a turma já conhece. Show de bola. Qualquer coisa, perguntem a ele que ele continua a partir daqui. Antes fosse, eu queria estar assistindo meu time agora contra o Fluminense, mas não está dando. Fala pessoal, boa noite. Dando continuidade então aqui ao que o Momberger estava tocando na palestra, né? A gente já viu então aí topos e fundos ascendentes, né? O que é uma tendência de alta. Então vamos dar prosseguimento aqui. Nosso gráfico aqui do HFIS, então, que o Momberger estava já deixando na tela, né? Para a gente identificar uma tendência de alta, a gente tem que ter primeiramente um gráfico, né, num rumo aqui altista, né? Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que identificar. E como é que a gente identifica isso? Né, a partir desses pontos aqui, ó, a gente tem formação de topos e fundos, né? Os fundos aqui em cor azul, topos na cor vermelha, todos no sentido ascendente. Então o que é esse? É um fundo superior, né? O próximo sempre superior ao fundo anterior. E a mesma coisa com os topos, né? O topo posterior sempre mais alto do que o anterior. Então assim a gente identifica uma tendência de alta. Para baixo a mesma coisa, né? Só que invertido, né? Então a gente tem os fundos aqui em azul sendo cada um mais baixo que o seu antecessor, né? E o mesmo exemplo a gente tem para os topos. Então tendências é o que a gente tem que primeiro identificar no gráfico para a gente poder operar, né? A gente sempre ressalta aqui de se operar a favor da tendência. Então comprar um ativo que está em tendência de alta ou vender a descoberta um ativo que está em tendência de baixa. Então isso facilita bastante a operação, né, e tende a dar uma confiabilidade maior de que possa realmente chegar no alvo. A gente também, ao fazer a análise de um ativo se está bom para compra, para venda, né, a gente tem que olhar também os suportes e resistências. A gente costuma falar muito disso aqui nos chats, né, principalmente de manhã aí, também no nosso direto pregão. E aqui a gente tem o exemplo da Ambev, né, de 2006 a 2009. A Ambev vinha sobre um suporte aqui na faixa dos 107 reais, né, bateu uma, duas, três vezes, começou a se consolidar essa região. E lá por meados de 2008 perdeu essa região de suporte no 107. Né, então suporte perdido, alguns de vocês já sabem que ele vira resistência. Então a gente vê posteriormente aqui em 2009 ela atingindo essa mesma região do 107 que antes era o suporte, né, que não era nunca perdida, agora atingiu como resistência, onde é nunca superada. Então isso realmente faz diferença aqui na análise. Então a gente também identificar quais são os suportes e as resistências. Então sempre vocês pedem um ativo aí pra gente, a gente já começa a traçar essas linhas para identificar exatamente isso, né, ver onde é que pode parar, qual seria o objetivo, onde é que seria
o movimento ideal de queda para a gente tentar uma compra, né? Então sempre suportes e resistências sendo traçados no gráfico para identificar possíveis movimentos futuros, né? Então a gente via aí o suporte, depois viu que o suporte virou resistência, né? No suporte a gente sempre tem uma presença maior de compradores. E por que isso? Porque muito pessoal está esperando chegar nessa região para aí sim comprar. Então esse movimento naturalmente faz o preço subir. E o mesmo exemplo na venda, né? Que quando chega nas resistências, se você estava comprado antes, nessa região você vai vender. Então naturalmente a procura maior pela venda faz o preço despencar, né? E respeitar essa região aí no gráfico. E usando então a estratégia de compra e suporte, né, venda de resistência, a gente pode ver um exemplo aqui claramente, né, nessa ilustração, numa região que foi tocada aqui logo no início e depois voltou a entrar, tocar de novo nesse mesmo patamar. Então aqui nesse patamar a gente tem o suporte e é um ponto de compra, né, no nosso gráfico. Feita a compra, a gente prossegue, né, nesse caso o ativo fez um movimento de alta, seguiu no movimento de alta e bateu na nossa resistência, né, lá na faixa, então em cima onde a gente tinha um topo anterior. A gente já tinha essa linha traçada, tocou lá e o que a gente faz ali? Já podemos subir o stop gain, né, para o último fundo formado e a gente também pode fazer a venda então nesse patamar aqui bem próximo da resistência. Então a ideia aqui é comprar no suporte, bota o stop loss um pouquinho abaixo, né, se perder o suporte a gente sai e podemos ir subindo o stop gain para cada fundo ascendente. Então aquilo lá que a gente viu de tendência de alta, cada novo fundo ascendente a gente pode ir dar uma puxadinha no stop, elevando ele e sempre levando a favor aí da nossa operação. Certo, pessoal? Entendido em relação a isso? O segredo ainda pergunta o que a gente acha de compra por rompimento de resistência com estocástico acima de 95. Rompimento de resistência sempre é interessante, né, segredo? O que a gente também dá muita importância, onde, que nem no seu caso você colocou o estocástico, eu dou importância muito às médias, né? Principalmente média de 9 e 21 períodos. Então se fez um rompimento muito próximo das médias, eu aguardo um posterior recuo, né? Talvez voltando aí para baixo da resistência ou para essa linha, né, do rompimento. Então é o que a gente fala de compra de pullback, né? A compra de trade de guerrilha, que a gente costuma fazer aqui também na Focalize. Então costumam dar resultado. Então se rompeu e está muito esticado, aguarde uma voltada, né, um pouquinho mais confortável da gente entrar, sem deixar o stop tão elevado. Não entendi a pergunta do Ed, por que o topo não é no pico anterior? O topo aqui foi exatamente onde bateu antes, né? Então ficou exatamente no mesmo patamar aqui nessa ilustração. Se puder complementar aí a pergunta para mim entender melhor, aí eu agradeço. Beleza? Então voltando a Ambev, né, a gente aqui, que nem o Segredo comentou, a gente tem um rompimento de resistência lá no 107 depois, né? A gente tinha visto o movimento até 2009, então partindo daquele movimento a gente vê que depois ela fez o rompimento e a partir desse rompimento ela continuou numa tendência de alta bem interessante. Então aí ressaltando que o rompimento de resistência tende a levar o ativo a novos ares aí altistas, ok? E aqui, né, o que vocês fariam? Compra ou vende? Seria o momento de compra, né? E daria para ter comprado nesse pullback que ela fez aqui logo depois, ok? Então nesse cenário aqui uma compra de pullback seria o ideal. O Clado pergunta sobre consideração de topos e fundos por fechamento ou sombra. Eu considero mais o fechamento, Clado. Certo? Para mim o fechamento tem mais relevância, né? Durante o dia as agulhadas podem ser proporcionadas por sardinhas aí do mercado. E contrário a isso, a gente vê que os tubarões aí costumam entrar na abertura e fechamento, né? Então o corpo para mim é mais considerável, né? Tem mais importância. Ok, então aqui uma compra por rompimento de resistência, bem interessante. Outra oportunidade que a gente pode ver é por LTA, né? Linhas de tendência. O que é isso? A gente traça uma linha entre dois patamares de suporte, né?
como por exemplo aqueles fundos ascendentes que a gente viu. Então traça uma linha de tendência de alta aqui entre os fundos e a gente vai ver, né, que esse ativo vai tocando essa linha com o passar do tempo. Né? Então uma linha bem interessante que a gente deixa traçado e vai nos dando aqui os patamares de compra, né, onde são os melhores pontos aí para a entrada. Da mesma forma, LTB, né, quando a gente precisa identificar um movimento de queda, como nesse gráfico aqui, a gente vê topos e fundos descendentes, e com isso a gente pode traçar essa LTB, que é uma linha de tendência de baixa, né, que ela liga os pontos dos topos, e a gente tem então nesses pontos oportunidades de venda, né, seja venda para quem está comprado, ou venda descoberto para quem quer entrar em nova operação. Ok? Fazendo um conjunto aqui de duas traçadas de linhas, né, de linhas de tendência de alta, a gente consegue um canal de alta, né, que a gente tem duas linhas com a mesmo ângulo aqui, íngreme, né? Então ligando os fundos ascendentes e ligando também os topos ascendentes. Então a gente vê um canal onde o ativo vem operando dentro, né, e provavelmente onde vai continuar, caso não ocorra a perda aqui da LTA. Okay? Então é uma LTA traçada embaixo do ativo e uma LTA traçada em cima, né, duas linhas ascendentes que formam um canal então, onde ela vai operando dentro e dá então os pontos de compra e venda, né? Quando bate no fundo do canal compra, quando bate no topo a gente vende. Ok? Então uma LTA e uma linha de resistência inclinada para cima, né? Formam um canal de alta. E também, né, o contrário disso é o nosso canal de baixo, né, que é uma LTB, ligando os topos descendentes, onde não é ultrapassado, e uma linha de suporte, ligando os fundos descendentes também. Então a gente tem um canal de baixo onde ela vem operando, então a gente pode vender na resistência e recomprar no teste do suporte desse canal descendente. Certo? Então é formado por uma LTB por cima e uma linha de suporte aqui por baixo. Outro padrão que a gente tem no mercado, né, que tem muita importância também para as operações, né, um padrão que aparece poucas vezes, é meio raro, mas quando aparece, aparece e vem com força. Temos aqui o nosso ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão. Então a gente tem aqui um primeiro ombro formado, depois o ativo dá mais uma esticada, forma uma cabeça e forma um outro ombro. Então imagine isso aqui a cabeça e aqui dois ombros, né, nas laterais da cabeça, então sendo formado. Então o que a gente faz? A gente marca essa linha aqui, que é a linha de pescoço que a gente fala, e a gente vende se perder essa linha, que aconteceu aqui nesse caso. Então a gente fez a venda, estamos agora com o alvo colocado abaixo da linha de pescoço, na projeção dessa cabeça para baixo. Certo? Então essa é a estratégia de ombro, cabeça, ombro. Temos um ombro, uma cabeça, um ombro, a gente marca a linha do pescoço e vende na perda dessa linha com o alvo aqui na projeção dessa cabeça para baixo. Certo? O Ed pergunta se esses canais são usados em curto, médio e longo prazo, nos 3 prazos. Então para qualquer gráfico, intraday ou anual, dá para traçar esses canais. Certo, Ed? Então, sobre o padrão de reversão de ombro, cabeça, ombro, vocês viram aí, né? Um padrão simples, basta a gente encontrar ele no gráfico. Aqui a gente tem um exemplo dele, né? Um exemplo que aconteceu na Gerdau em 2009, né? Formou um ombro lá por volta de janeiro, uma cabeça entre janeiro e fevereiro e outro ombro em março. Então a gente marca essa linha aqui do pescoço e vende na perda, né? Neste patamar aqui, 14,64. Então a cabeça foi duplicada aqui para baixo, saindo com alvo por volta dos 11,50. Ok? Então é um exemplo prático aí que ocorreu na Gerdau em 2009. Nessa cabeça aqui que eu comentei, duplicando ela para baixo, né, gerou o alvo então da operação, recomprando lá embaixo. Uma venda descoberta, você vende primeiro, recompra depois mais barato, esse é o objetivo.
Temos também aqui outro padrão de reversão, que são os topos duplos e triplos. Né? Então, nesta ilustração aqui, a gente teve 2 topos formados na mesma região e 2 fundos também formados aqui de forma bem parecida. Né? Então, a gente marca esses 2 fundos e a gente faz a perda, faz a venda na perda dessa região. Né? Então, na perda desse suporte duplo, né, que é um fundo duplo, a gente faz então a venda. Né? Esse é um padrão de reversão porque, como tocou por 2 vezes, né, ou mais, até tinha servido de resistência aqui anteriormente. Então, perdendo esse patamar, vocês concordam comigo que o ativo fica feio para quem está comprado. Né? Então, gera um sinal de venda aqui e a gente faz a venda para ganhar na queda dele. Certo? Então, essa projeção aqui do topo que ela formou, a gente projeta para baixo e vai levar então o alvo da operação lá para a região embaixo da projeção. Certo? Também a gente tem aqui embaixo o volume, né, que a gente concilia ele junto no gráfico para nos apontar também a tendência e a força do movimento. Então a gente vê aqui que na queda o volume foi se elevando, então isso dá uma confiabilidade ainda maior. O segredo, pergunta o que eu acho quando um papel rompe resistência com bom volume e começa um pullback com um volume maior ainda. Aí, segredo, aí nesses casos eu não deixo a ordem previamente colocada, eu fico acompanhando durante todo o dia, né, o recuo, e dependendo, aí no intraday eu posso fazer a compra, né, mas nos casos que o volume está mais baixo, já deixo uma ordenzinha morta aí colocada, tentando comprar o pullback. Então, se o volume na queda está grande e eu quero comprar, eu fico olhando bem mais de perto aí, com mais atenção. Então aqui a gente teve um topo e um fundo duplo formado, né, na Gafisa em 2010. Quando perdeu o fundo, né, aqui por volta dos 13,40, a gente faz a duplicação dessa alta que ela tinha aqui anteriormente e projeta ela para baixo. Né? Então temos uma projeção de queda aqui na Gafisa que levou ao alvo. Né? Até caiu mais depois, mas aqui a gente já saiu com um belo resultado. Então um exemplo também prático aí no gráfico que a gente tem no caso da Gafisa. Médias móveis, agora também médias a gente costuma usar bastante aqui na Focalize para determinar a tendência, né? E qual é a definição das médias? A média de preço, né, ela pode ser configurada para quantos períodos você quiser. Como eu falei, aqui na Focalize a gente usa para 9, 21 e 55. Né? Então 9 são 2 semanas, 21 é 1 mês de operação e 55 é por volta de 2 meses. Então a gente já tem um cenário bem interessante aí de curto e médio prazo da tendência do ativo. Médias móveis também é uma ferramenta visual, né? Ela se encaixa perfeitamente na proposta de termos uma estratégia simples, objetiva e segura. A gente consegue fazer operações, tem gente aí que só usa médias móveis, não usa nada mais, né? E tem gerado resultados positivos. A gente vai ver depois, né, no gráfico esse exemplo prático. Historicamente também as médias, ela foi a primeira ferramenta utilizada para rastrear tendências na estratégia em bolsa. Então, uma das primeiras estratégias para a gente identificar uma tendência de alta ou de baixa foi utilizando médias, e ainda funciona até hoje, por isso que a gente usa aqui na Focalize. E esse carinha aí da figura, né, o Richard Donchian, ele foi o primeiro a utilizar a estratégia de médias móveis, né, para gerir seus fundos de hedge. E ele colocou o termo, então, em prática de seguir tendências, né? Ele conseguiu muito dinheiro, então, usando as médias móveis. Ele faleceu em 93, então, esse Richard. Quais são as médias mais utilizadas? Né? Temos a média aritmética, que ela dá um peso igual para todos os períodos. Então, imagina que você tem uma média de 9, ela dá o mesmo peso para o primeiro dia até o último que ela está sendo calculada. Então é uma média simples de um período de preço selecionado, suaviza os movimentos do preço do ativo. Então é uma média bem suavizada, que dá uma importância igual para cada um dos períodos aí dela. Temos também a média também muito usada, que é a exponencial. Essa média ela atribui o maior peso aos últimos preços da série. Então se é uma média de 9 exponencial, o último dia vai ter um peso bem maior no cálculo dela do que o primeiro. Ok? Então,
Essa é a única diferença do cálculo. Então os preços mais recentes têm maior peso aí no cálculo dessa média exponencial. Ok? E a gente pode colocar as duas, né, juntas no gráfico, uma sobre a outra, e é aí que a gente tem os sinais. Então vou começar a comentar isso graficamente para vocês, né, que é o cruzamento de médias móveis, que é uma estratégia que a gente pode utilizar, né, são duas médias móveis sobre o mesmo gráfico, e a gente pode fazer assim, ó, comprar sempre que a média mais rápida, que é a exponencial, cruzar a mais longa, né, para cima. Então, a gente tem um ponto de compra, ou a gente pode vender sempre que a média mais rápida cruzar a média mais longa para baixo. Então, se você tem uma média de 9 e uma de 40, para comprar, sempre que a de 9 cruzar de 40 para cima, você compra. E para vender, sempre que a de 9 cruzar de 40 para baixo, a gente tem um sinal de venda. Ok? A gente vai ver isso aqui, então, no exemplo no gráfico da Petrobras, né, durante o ano 2009. A gente tem aqui médias móveis de 9 e 40 períodos, a de 9 é essa azul, mais rápida, e a de 40 é essa mais suavizada, né, mais longa aqui no nosso gráfico. Então a de 9 fez um cruzamento para cima aqui, logo no início, e cruzou para baixo lá no final. Né? Então aqui a gente compraria, e aqui a gente vende, então, a Petrobras. Então são exemplos práticos no gráfico, dá para botar o seu filho aí para analisar a bolsa dessa maneira, fazer as compras e vendas para você e você vai trabalhar, né? É um método bem fácil aí da gente operar no mercado. O rei das Blue Chips pergunta se a gente tem estatística para ver o cruzamento. A gente pode fazer isso no testador da bolsa que tem no XP Pro, rei das Blue Chips. Né? Temos no XP Pro um testador que você configura o período de médias que quiser. Bota o cruzamento lá para qual ativo você quer testar. Ele te dá instantaneamente o resultado, né, qual que seria. Ok? O Ed pergunta se é exponencial. Sim, nesse caso aqui a gente tem duas médias exponenciais no gráfico da Petro, uma de 9 e outra de 40 períodos. Marcelo também pergunta de quanto que é a melhor média para usar, se é de 9,21. Eu uso a de 9,21 no gráfico para identificar tendência. Para ver cruzamento para cada ativo, tem tempos de médias diferentes, Marcelo. Então a gente tem que fazer, talvez que nem o rei das Blue Chips colocou aí, fazer o backtest em relação a cada ativo e para cada um usar uma periodicidade de média diferente para pegar cruzamento. Ok? Então a gente comprou lá em 22,50 e vendemos lá em cima quando bater em 31,32. É uma estratégia tranquila e eficaz aí no caso da Petrobras. O Decorraleiro pergunta se a média exponencial não capta muito ruído. Ela capta bastante o último dia, né, Decorraleiro? Então, como dá uma importância maior para ele, capta bastante. Mas, como a gente quer muitas vezes pegar o movimento mais no seu início, né, imagina que você quer comprar mais próximo do fundo possível. Então, a exponencial tem que ser utilizada, né, porque aí você vai ter o sinal sempre um pouquinho mais rápido no gráfico. Ok? O Ed pergunta se esses cruzamentos são em que prazo. Isso aqui é gráfico diário, né? Tá até aqui em cima, do lado embaixo da Petro, ó. É o gráfico diário de 2009, médias de 9 e 40 períodos exponenciais sobre o gráfico da Petrobras. Ok, Ed? O Decorraleiro pergunta se não corre risco de sinalizar uma falsa tendência. Em gráficos que ficam laterais, Decorraleiro, a gente tem essa grande possibilidade, né? Falsos rompimentos aí de médias. Então é uma tendência que você tem que sempre entrar, né? Porque se você vai ficar achando que sinalizou falsa tendência, falso rompimento, vai acabar que alguma vez você não vai conseguir pegar um estouro que nesse movimento aqui da Petro. Então ela dá muitos sinais falsos enquanto o ativo se mantém de forma lateral, né? Porque daí fica cruzando para cima e para baixo e o ativo não anda, né?
Pode fazer em diário ou semanal, tranquilamente, Eduardo. Né? Semanal indicado mais para quem opera por position trade, prazos de em torno aí de 2 a 3 meses no mínimo. Ok, então nesse caso aqui, resultado da operação, ganho de 39% em 187 dias. É uma bela operação só usando médias, né? Não foi analisado aqui volume, não foi analisado estocástico, nem nada disso. Aqui a gente tem, né, como é que teria sido se a gente usasse essa estratégia lá na crise de 2008, né, onde houve muito desespero. Isso aqui é o gráfico da Vale no tempo diário, de 2008 a 2009, né, pegando bem o tempo da crise. Então a gente vê que houve o cruzamento duas vezes, né, uma lá em cima no topo, logo no início da crise, e uma outra lá embaixo no fundo. Então você teria saído de uma posição comprada, ou mesmo vendido a descoberto para recomprar lá embaixo. Então venda em 49,20 e recompra lá embaixo em 24,90. Nesse caso um lucro aí bem forte, né, num período curto de tempo. Então ela permite também você ficar fora de uma operação que possa ter uma queda, né, como nesse caso aí te tirou da crise, né, basicamente as médias. Então costuma ser muito útil também nesses sentidos. Então ela é boa para pegar tendência, né? Principalmente quando a tendência engrena mesmo, e a gente consegue pegar com bastante força aí. Aqui a gente vê as médias sendo usadas sobre o Banco do Brasil, né? Periodicidade diária, desde 2008 até finalzinho de 2009. Então pegando todo o início da crise, período que ficou lateral e a volta depois do movimento para cima. Então a gente vê que cruzou aqui para venda, né? Teria vendido e recomprado aqui embaixo. Depois aí, ó, como o Deco Raleiro até colocou antes aí no chat, olha como ela sinalizou uma falsa tendência aqui, ó. Deu uma compra nesse patamar e depois deu uma venda praticamente no mesmo preço, né? Mas a gente não sabia se ia começar essa baita recuperada que deu logo aqui ou depois, né? Então a gente compra nesse movimento, vendemos logo depois sem lucro e depois compramos de volta, né? Então a gente sempre faz aqui a média que o cruzamento nos diz. Nesse caso a gente conseguiu fazer uma venda com um bom alvo, depois compramos e saímos do mesmo preço e depois no final compramos e continuamos aí comprados até o final do gráfico. Ok? Então quando ela fica lateral, que nem nesse movimento aqui embaixo, aí ela pode dar falso rompimento. Mas a gente não tem como saber se ela vai ficar ou não nessa lateralidade, né? Então a gente faz sempre a operação quando o gráfico nos mostra. O Vini pergunta se esses aluguéis de ação para vender a descoberto possuem algum prazo, ou você finaliza quando vende sem nenhuma preocupação de quantidade de dias. Normalmente tem prazo, Vini, né? O prazo normal é por volta de 2 ou 3 meses, mas nada impede que tu renove o aluguel, né? Então é só um tramitezinho básico, nem precisa recomprar e vender de volta, né? Fica vendido e só renova o aluguel. Então pode ficar vendido indefinitivamente, okay? Sem preocupação. Claro que quanto mais dias você ficar vendido, né, mais tempo de aluguel você vai precisar e mais juros você vai pagar para quem te alugou a ação, né? Se for ações do índice, aí, provavelmente com taxas abaixo de 4% ao ano, aí não tem tanta preocupação, né? Mas tem ações que tem baixa liquidez aí no BTC, né? Baixa disponibilidade para aluguel, que aí o preço do aluguel anual é mais caro. Então nesse caso tem que ter mais um pouquinho de cuidado, né, para tentar acabar com a operação um pouquinho mais próxima do dia da venda. O Eduardo Figueiredo pergunta se é tranquilo vender papéis que cruzam médio para baixo ou só papéis com maior liquidez é possível entrar vendido. Todos do índice é tranquilo, Eduardo. Te digo que é tranquilo entrar vendido nos quase 70 papéis aí do nosso Ibovespa. Ok? Os que operam abaixo de 2 milhões por dia, eu não entraria vendido, né? Porque aí quando a gente quer recomprar de volta, tem menos liquidez e a gente tem que acabar pagando um preço que não queremos, né? Então, nos do índice, tranquilamente. Seguindo aqui com nossas lâminas, então, vemos aquela venda lá em cima, depois uma compra, né? Vendemos de volta aqui, compramos de novo e estamos comprados, né? Com o alvo projetado lá em cima.
E por que operar médias móveis? Ela possibilita sempre a compra com uma boa relação de risco-retorno, né? Sempre a gente deve buscar oportunidades que nos façam pelo menos perder pouco. E as médias móveis buscam isso, né? Buscam te botar dentro da tendência o mais próximo possível do seu início, né? Claro que dependendo da periodicidade que vocês usam nas suas médias. Também ela é usada porque não adianta a gente achar que vai subir ou que vai cair, né? Essas médias móveis são muito usadas para ela identificar para a gente, né, se vai subir ou cair. Então a gente não precisa fazer nada, não precisa ficar quebrando cabeça tentando descobrir se vai subir ou cair. A gente faz o que a média nos manda. Então cruzou, a gente opera. Também, né, por que a gente usa? Porque quantos previram lá no início de 2008 que a bolsa subiria a 29.500, né, o que o dólar subiria a 2,72. Então ninguém previu isso, né? As médias te mantêm na operação até que saia num ponto bem favorável, né? Então provavelmente você teria pego todo esse movimento, como a gente viu antes na Banco do Brasil e na Vale. Então a gente consegue pegar a movimentação da massa aí e entrar junto na tendência para lucrar. E também, sem estratégia alguma, os analistas por todos os lados previram, né, a bolsa lá nos 80 mil. Né, quantos já ouviram falar que ela já iria no 100 depois do investment grade, né, um grave investimento para o Brasil, logo antes da crise. E quem comprou por essas análises recebeu alerta, né, de venda no momento que começou, não recebeu o alerta no momento que começou a cair. Né, a gente sabe que não, porque elas previram lá, foram junto na previsão dos gurus aí que iriam nos 80. E não foi, né? E a média móvel, se tivesse seguido, teria dito aí que não seria uma boa, né? Teria te tirado. Então a média móvel é realmente bem funcional, né? E também aqui a gente tem um dado importante, até estatístico das pessoas que mais lucraram aí na bolsa, né? As pessoas dizem que na maioria das vezes elas perdem, né? Fazem vários trades durante a sua vida e na maior parte deles eles perdem. Mas quando eles ganham, né, eles ganham muito, que nem a gente viu aí no caso do Banco do Brasil. Então a gente fica entrando numa tendência lateral aí com falsos movimentos, perdendo pouco, mas quando ganha, né, a gente ganha bastante, depois pega um movimento de tendência bem forte. O Vini ri hoje que a bolsa nos 80 mil, né? Lá na época todo mundo acreditava, né? Tudo era festa aqui pro Brasil, mas depois veio o bicho brabo aí e pegou todo mundo. Então, um breve resumo aqui das médias, né? Elas possuem vantagens. Captam as tendências no mercado, não fazem previsões, eliminam a emoção, você não precisa pensar. Quando o fluxo se inverte, sempre perde-se pouco, né? Ela te tira sempre o melhor ponto é possível. Quando o fluxo joga a favor, pode-se ganhar muito, né? A gente viu isso nos gráficos anteriores. Pode ser testado com Trade System. A gente tem então no XP Pro o testador da bolsa que pode ser usado para testar quais são as médias que mais funcionam, né? Te gera um relatório de assertividade aí imediato. Então, era isso sobre as médias. A gente vai tratar muito mais delas, também outras estratégias que dá para usar durante o nosso curso, né, de análise gráfica, que vai ser feito aí durante o final deste mês, né, na última segunda e terça. A gente tem então aqui já na tela para vocês, né, vai ser dia 29 e 30 de outubro, é ao vivo pela internet e o valor é de R$350. Né, o pagamento disso é feito pelo PagSeguro e nesse valor já está incluída a apostila e envio aí para as residências de vocês. Okay? Então uma apostila bem completinha aí que a gente preparou, vai para a casa de vocês. Então quem quiser se inscrever, a gente já está à disposição, né? Já temos alguns inscritos e aguardamos mais, né? A gente até pede para se inscrever o quanto antes para dar tempo de chegar na casa de vocês toda a apostila, né? O material aí para vocês conseguirem acompanhar durante o curso. Né, fica bem mais interessante. Ok? O Rei das Blue Chips pergunta se a gente tem emenda do curso. A gente tem sim. Só peço que tu mande então o Retrade e os demais também que quiserem.
manda um e-mail aí para a Focalize. Vou até botar aqui o e-mail. Até tá na tela aqui, ó. Deixa eu passar mais uma lâmina. Aqui está nosso e-mail, ó, contato@focalize.com.br, ou pode mandar direto para mim, julio@focalize.com.br, ou nos liga aqui. A gente passa então a ementa do curso, né, tudo que será abordado. Ok? Então é um curso para todo mundo participar. A gente tem várias estratégias interessantes, né? Estratégias aí que são bem lucrativas no mercado, em que a gente pode então utilizar para conseguir o nosso lucro. Certo, pessoal? São estratégias que a gente tem usado aqui na Focalize, tem dado muito certo, né? Quem é cliente está vendo aí várias oportunidades que a gente tem feito nos últimos 2 meses, muitas dando resultado positivo. Então a gente ensina várias delas. Tem até o setup do CCI que a gente pode comentar durante o curso também, né? Então, só se inscrever, a gente está aguardando, né? Quem não se inscreveu ainda está em tempo, né? Para chegar a apostila aí para vocês. Então, relembrando a data, 29 e 30 de outubro, é das 19h30 até as 20h30, das 19 às 20h30, aliás, são 2 dias, são 3 horas e 30 minutos por dia, das 7 horas de curso, então para a gente absorver tudo aí sobre a análise gráfica. Ok? A gente tem uma ainda lá para novembro, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é de uma palestra que a gente fez aqui na semana passada, e o valor é de 290. Então esse aqui de análise gráfica, 350, em até 3 vezes, pagamento lá pelo PagSeguro. Ok? O Rei das Blue Chips pergunta se a gente dá trade mamão com açúcar. A gente tem alguns, o Rei das Blue Chips. Temos alguns aí. Lá pelo Direto Pregão a gente tem o nosso famoso trade da guerrilha, né? O Jesus, Vini e demais aí tem visto. A gente já acionou ele umas 8 vezes aí durante os últimos 2 anos e em todos ele funcionou, né? Então é um belo trade que a gente tem feito aqui e também a gente aborda ele durante aí o curso de análise gráfica. Certo? Setup da tocaia, né? Setup de guerrilha, todos aí que a gente usa e tem dado certo. Então, Sekai também tá de prova aí que tem funcionado, né, Sekai? Maravilha. O Claudio pergunta se a gente pode mostrar rapidamente o High Low. Vamos tentar abrir aqui o nossa ferramenta de gráficos na tela para vocês. Até a gente pode comentar isso também amanhã no chat, pela manhã. Mas o High Low basicamente, né, deixa eu colocar aqui. O High Low também ele tenta identificar tendências, né, tendências no ativo, dando pontos de compra e venda. Deixa eu tentar configurar isso aqui para ficar um pouquinho maior. Não vou conseguir pegar o High Low, mas aqui a gente tem, ó, que nem o caso da PDG. Já vamos aproveitar esse mesmo gráfico aqui, ó. Quando o High Low está operando acima, que é essa linhazinha vermelha, a gente mantém a operação vendida. Quando ele vira para baixo, que nem no caso de hoje, dia de compra, né? Então a gente mantém comprado até que vire para cima de novo. Então é um indicador aí que costuma ser muito utilizado, né? Eu gosto bastante dele e ele sinaliza momentos de compra e venda. Olha, por exemplo, aqui, ó, aquele topo formado lá em março, teria vendido nele e recomprado só lá no finalzinho de abril, né? Teria pego uma venda descoberta aqui com alvo de 40% em 25 pregões, né? Depois disso recomprou, vendeu de novo aqui. Então é um setup que funciona também e a gente aborda aí durante o curso, certo? Beleza, então pessoal, eu agradeço então novamente a todos aí pela presença, né? Uma satisfação a gente sempre trocando ideias aí com vocês, nossas quartas-feiras aqui, sempre com palestras, nosso mercado aberto, e agradecemos aí a todos. Temos uma bela noite pela frente. Para quem vê a gravação posteriormente pelo YouTube, segue nossos contatos aí na tela para que vocês possam fazer contato com a gente, e aguardamos então todos os nossos próximos cursos de análise gráfica dia 29 e 30. Só mandar um e-mail aqui pra gente. Seguimos com inscrições abertas. Um abraço e até mais.